Vocês sabiam que quase 56% da população brasileira é de negros? E que mesmo assim, a maior parte dessas pessoas ainda não tem acesso a serviços básicos de saúde, a educação e a muitas outras coisas? E como vocês puderam perceber, hoje iremos falar sobre o racismo. Você sabe o que é racismo? Hoje a gente percebe que tem muita gente que não entende exatamente o que é racismo. Porque as pessoas entendem o racismo de uma forma só, como se fosse simplesmente uma discriminação entre quem é branco E quem é negro. Existem 3 formas básicas de racismo. O racismo individual, que tem a ver com uma discriminação franca. Por exemplo, ofender alguém em função da sua cor. Ou eu fazer uma piada, né? Tem o racismo institucional, que é a falta de acesso a instituições públicas ou privadas. Seja a educação, saúde, saneamento básico. Mas também tem um racismo que é o que origina todas as outras formas de racismo, que é o racismo estrutural. E como o próprio nome diz, vem da estrutura, da base. Então ele tem muito a ver com o inconsciente, que sem perceber, dentro do processo, a gente vai criando o racismo de uma forma fundamentada, né? Onde de forma inconsciente a gente vai normatizando o racismo. Você não acha estranho que durante o seu processo de vida, você não encontra muitos negros em espaços de poder, por exemplo, na diretoria de uma empresa, ou um médico que cuide da sua família? Ou, outro exemplo muito clássico e claro, no Planalto Central. Existe, Léo, outros dados interessantes que comprovam tudo isso que nós estamos falando aqui, debatendo, esclarecendo, que foi divulgado pelo Mapa de Violência em 2015 pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Ele aponta um estudo que houve um aumento de 54% na violência, em relação à violência em homicídio em mulheres negras. Neste mesmo período, houve-se também um estudo que 10%, recuou 10% de homicídio em mulheres brancas. E é interessante observar, né, Marcela, que se houve um aumento de 54% de homicídio de mulheres negras e uma diminuição de 10% de mulheres brancas num único período, a gente fazendo esse cálculo simples, a gente percebe que tem uma discrepância aí de 64%. É muita coisa. Esse tema do racismo que nós estamos falando hoje vem de uma pauta que está emergindo aí, porque a gente teve umas histórias muito recentes, né? Por exemplo, o caso Floyd, que mobilizou o mundo inteiro com movimentos antirracismo. E um outro exemplo, que foi o caso do Miguel, que mostra, né, essa condição do racismo da mulher negra, né, essa violência e o sexismo. E é claro que quando a gente fala de preconceito, a gente não está resumindo o preconceito ao racismo. É muito importante a gente ver essas intersecções para entender a importância de todo mundo se conscientizar e lutar contra essas formas de opressão e de preconceito. A gente vê que os homens negros também têm um sofrimento muito grande. Vou dar alguns dados aqui. 71% dos assassinatos no nosso país, aqui no Brasil, é de homens negros. Né? 71%. 75% das mortes por policiais é de negros, de pessoas negras. Né? 2/3 da nossa população carcerária, Marcela, é de negros. Né? Aí tem um fato interessante que a gente até tem ouvido falar nas mídias, né? De que por que existe essa discriminação do negro? O negro comete mais crime? Olhando a grosso modo, se você vê que 2/3 da população carcerária é negra, a gente pode entender que sim. Mas a gente precisa observar que tipo de crime. Porque 39% dos presos do sistema carcerário é por drogas. Por drogas. Só que
O usuário de droga não comete crime. Quem comete crime é o traficante. Exatamente. Mas se você for observar, a gente vai deixar aqui na descrição, tá, o artigo e a lei para vocês lerem. Se você observar no artigo 28 da lei 11.343, esse artigo ele vai distinguir o que é o porte e o que é o uso de drogas. Então, nesse meio dessa população carcerária, desses 39% que é por droga, muitos deles estavam com pequenas quantidades de drogas que muitas vezes nem caracterizam o tráfico. Tá? E além disso, a gente precisa observar, tá, tem muito preso que é negro? Tem muito preso que é negro, mas tem muita gente branca que cometeu crimes absurdos e não estão presos. Porque existe também uma forma também de sectarismo dentro do sistema carcerário. Carcerário, exatamente. Né? A gente está num sistema onde existem policiais negros que reproduzem inclusive o racismo, mas a gente está dentro do sistema onde muitos delegados são brancos, muitos juízes são brancos, né? E a própria lei de distinção faz distinção inclusive entre tipos de droga, né? Qual tipo de droga que eu vou considerar mais no tráfico? Cocaína? Crack? Qual é o público que mais tem acesso a esse tipo de droga? A nossa sociedade, na verdade, ela foi cultuada pelo homem branco. Tudo que o homem branco fala é dito como certo. Né? E aí a gente nos faz pensar sobre esses privilégios, né, que este homem branco tem referente à população negra. Sim, então é muito difícil a gente falar sobre racismo sem falar sobre branquitude. Porque o racismo não é simplesmente o racismo contra o negro. Existe aí uma história, isso é fundamentado na história humana, da supremacia branca. Mas a gente pensando no Brasil, né, que é a segunda nação com o maior número de negros depois do continente africano, né, o lugar onde mais tem negros. Então, é bem complexo aí, a gente precisa pensar nessas questões, principalmente aqui. E é por isso que a gente pretende fazer uma playlist onde a gente vai detalhar muito mais esse assunto do racismo. Esmiuçar, né? E quando nós falamos dessa questão de privilégio do branco, a gente não quer tirar o privilégio dessa população branca. Pelo contrário, a gente quer ter acesso também a esses privilégios. A gente não quer que ninguém abra mão desses privilégios. É uma troca de privilégios. Né? Não queremos trocar de lugar, né? Que o negro troque de lugar com o branco. Mas quando a gente divide privilégios, a gente distribui direitos. Porque é algo tão violento, né? Muito violento. Né? Os dados estatísticos aí que está por trás do racismo são muito altos. E que traz como consequência muito sofrimento mental, muita doença mental. Convidamos a todos a seguir as nossas redes sociais, que irão aparecer embaixo, né, na tela ou na descrição do vídeo, além de pedir para que você se inscreva, compartilhe o nosso canal com seus amigos. E a gente vai deixar aqui na descrição também, eu vou deixar uma referência, né, de um livro que fala sobre racismo estrutural, do Silvio de Almeida. Vamos deixar aqui na descrição para que vocês possam consultar. Tem um vídeo também muito interessante que fala sobre racismo estrutural, que a gente achou legal deixar para vocês também darem uma olhada e fazer aí uma conexão com o nosso vídeo aqui. Comente aqui o que vocês queriam ver, qualquer assunto, porque a psicologia, a neuropsicologia, cabe em qualquer lugar, porque a gente trata de desenvolvimento humano.